Alegria, notícia, esporte, música. O rádio indo onde você está. Até no YouTube. Começa agora. Turma do Rádio. Turma do Rádio. Felizes por estarmos juntos mais uma vez, começando uma nova edição da Turma do Rádio. Não é isso, meu amigo Ricardo Alexandre? É sim, Sérgio Américo, que como sempre é um programa produzido nos estúdios da Escola de Rádio do Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Turma do Rádio, direto dos estúdios da Escola de Rádio no Rio de Janeiro. Turma do Rádio. E mais um mês vai chegando ao fim. Só o que parece não ter fim é a crise ética e moral que assola o país. Mas vamos buscar inspiração nas datas que comemoramos nesta semana. Dia do taxista. Dia do escritor. Dia do trabalhador rural. Dia dos avós. Dia do orgasmo. Oh, coisa boa. E aniversário da promissora cidade fluminense de Macaé. O país precisa se espelhar nos homenageados desta semana. Quem sabe os governantes aprendam com os taxistas a traçar o rumo certo e a desviar de obstáculos. Quem sabe se rendam aos escritores e com o talento deles escrevam uma nova história para o Brasil. Que deem seu suor, como fazem os trabalhadores rurais. Que, como nossos avós, tenham boas histórias e belos exemplos para os mais jovens. E que, agindo assim, num futuro bem próximo, a nação, como se fosse uma pessoa, possa realmente comemorar o Dia do Orgasmo. Gostou? Turma do Rádio. E para começar bem a Turma do Rádio, tem o meu amigo, grande botafoguense Francisco Barbosa. Ele falou, tá falado, hein, Barbosa? Ô, Sérgio, vou falar de uma pessoa, uma personalidade, um político que você conhece bem, aliás, todo carioca, todo fluminense, todo brasileiro conhece bem, mas como a gente aqui pertinho dele conhece mais esse político. Chama-se Wellington Moreira Franco, que eu digo a miúde aqui, só para nós assim, que parece Madame Satã da política brasileira. Vai ser resistente assim lá na Casa do Chapéu. O cara cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta e vence pelo cansaço. Mais uma vez, como é que ele está na fita? Muito bem. Se ficar o Temer, ele fica. Se ficar o Rodrigo Maia, ele fica. Ou seja, até o final de 2018, o Wellington Moreira Franco tem o seu emprego de ministro garantido. E tá falado. Turma do Rádio. Saudade é coisa gostosa de sentir e recordar. Ainda bem que a Turma do Rádio tem a máquina do tempo. O baú do Jimmy Hall. Fala, Jimmy. Jimmy Hall. Minha gente querida da Turma do Rádio, Ricardo Alexandre, Sérgio Américo, meu Coelhão, Francisco Barbosa, Glória Brito, você que nos prestigia, muito obrigado pelo seu carinho. Continue clicando no nosso Facebook, assistindo, ouvindo o nosso programa no YouTube, também participando pelo WhatsApp da Turma do Rádio. Hoje, nosso baú aqui da Turma do Rádio, baú do Jimmy Hall. Vamos lembrar do ano de 1991, a banda de rock que estourou nos anos 80, e nesse ano de 91 eles fizeram uma música que está super atual, impressionante. 26 anos depois, uma música persiste, tocada no rádio, você vai pensar que foi lançada ontem. A letra diz assim: quem foi que disse que amar é sofrer? Quem foi que disse que Deus é brasileiro? Que existem ordem e progresso enquanto a zona continua no Congresso. Pode uma coisa dessa? E diz assim também: eu não sou ministro, eu não sou magnata, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Biquíni Cavadão cantou em 91, grande sucesso, super atual, e nós vamos lembrar agora da nossa Turma do Rádio. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Marques e Castilho Reformas e Construções. Da fundação ao telhado, a gente resolve. Para você que procura qualidade, eficiência, segurança e um preço justo. 11 anos no mercado da região serrana. MC Construções e Reformas. Conserta pintura, conserta vazamento, conserta telhado, conserta lajes, conserta cisternas, conserta sua casa, reforma sua casa, conserta e reforma tudo. Ligue 21 99207 8021 99207 8021.
condomínio, liga pra gente. Loja, liga pra gente. Residência, liga pra gente. Imobiliária, liga pra gente. Casa nova, reformada e preço justo tem nome. MC Construções, 21 99207 8021. 99207 8021. Turma do Rádio. E agora no nosso programa vem ele, o grande Coelho Lima, nas malhas da lei. Coelho Lima, querido. Nossa, você é um pequenininho, pelo amor de Deus, meu filho. Para com isso, seu Davi Al. Para com isso. Minha gente, olha, o senhor Jugman deve ter um monte de cabelos brancos a mais, haja vista as necessidades do Rio de Janeiro, que é, sem dúvida nenhuma, menor do que as de Nova York, aquela cidade pequenininha que, sem dúvida alguma, fez e aconteceu e colocou a vagabundagem em seu lugar naquela de tolerância zero. Bom, a verdade é a seguinte: solicitar a todo o momento a intervenção das Forças Armadas para o Rio de Janeiro, para a proteção da gente que paga, sem dúvida alguma, aquilo que tem que pagar, para não ter absolutamente o que deveria ter, que é a função maior: sair a hora que quiser de casa, se distrair nesse Rio de Janeiro. No entanto, não acontece nada disso, porque a gente é preso dentro de casa, sem dúvida nenhuma, e a vagabundagem fica do lado de fora. Olha, gente, merrecas à parte, vamos colocar os pontos nos is. A menos que haja às nossas fronteiras coisas que façam a vagabundagem parar de mandar armas e tudo mais, fica difícil, muito difícil se conter a vagabundagem, porque eles estão bem armados e a nossa polícia, meu Deus, tem armas de quê? Armas vagabundas, armas velhas, armas às vezes dilaceradas, e que eles têm que defender a vida deles e a nossa vida, francamente. Quem pode proteger com umas porcarias dessas? Olha aqui, falei pouco, mas falei bastante. Turma do Rádio. Alô, Glorinha, o ombro amigo de nós, todos aqui da Turma do Rádio. Vai, Glorinha. Hoje eu quero dar meu depoimento. Eu acho que eu tenho um problema. Outro dia eu estava vendo aí uma espécie de uma AA, né, de Alcoólicos Anônimos, só que para mulheres que amam demais. É a AMA. Associação das Mulheres que Amam Demais, é uma coisa assim, o AMAR. E aí eu queria falar sobre isso. Eu acho que eu tenho um problema, porque se aquelas mulheres amam demais, então eu acho que eu sou uma mulher que ama de menos. Sabe por quê? Porque olha só, gente, eu nunca abri a caixa de mensagem do celular do meu marido. Nunca abri aquele papelzinho que estivesse na sua carteira. Aliás, nunca abri a sua carteira. Eu não escuto conversa na extensão. Eu não me importo quando ele acha outra mulher bonita, desde que ela seja mesmo bonita, né? E se não for, é porque ele tem mau gosto, né? Eu não me sinto insegura se ele não me faz declarações de amor a toda hora. Toda hora é um saco também, sabia? E eu também não azucrino a vida dele. Meu marido adora ir para a ilha, lá em Itacuruçá. Eu adoro a montanha. Tem fim de semana que ele vai para a ilha, eu vou para a montanha e fomos todos felizes, né? Então, eu acho assim, segundo o que eu tenho visto por aí, meu diagnóstico deve ser lamentável. Eu acho que eu amo pouco. Mas será? Obsessão e descontrole são doenças sérias, hein, minha gente? Merecem respeito e tratamento. Mas batizar isso de amor demais é uma romantização, é um desserviço às mulheres e aos homens. Fica implícito que amar tem medida, que amar tem limite. Quando, na verdade, amar nunca é demais. Não é verdade? Então, o que existe são mulheres e homens com baixa autoestima, que têm níveis exagerados de insegurança e que não sabem a diferença entre amor e posse. E tem aqueles que são apenas ciumentos e desconfiados, tornando-se chatos demais. Então eu queria aqui deixar esse recado. Atenção, senhoras e senhores, ciumentos demais, possessivos demais, grudentos demais, não há quem possa. Reveja os seus valores, viu? Um beijo. Turma do Rádio.
caso inédito na justiça brasileira. O tamanho do bilau do marido. Eita! Mundo louco, hein, Ricardo Alexandre? E que loucura, Glória. Uma balconista de 26 anos, moradora de Carmópolis, em Minas Gerais, processou o ex-marido por uma questão nunca vista antes na Justiça Nacional. Ela acusa o ex-marido, de 53 anos, de insignificância peniana. Esse tipo de processo é muito comum nos Estados Unidos e Canadá, mas era inédito no Brasil. O problema é caracterizado quando o pênis em estado de ereção não atinge 8 centímetros. A literatura médica afirma que esse tamanho mínimo inibe a libido feminina e impede o desejo sexual. Porém, o casal viveu 2 anos de namoro e noivado e nesse período não experimentou nenhum tipo de relacionamento sexual. Diante disso, a ex-mulher acusa o ex-marido de usar a religião dele, que impede o sexo antes do casamento, para esconder o problema crônico. Falando à imprensa, ela disse que se tivesse visto antes o tamanho do problema, jamais teria se casado. A legislação brasileira considera erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge quando existe a ignorância anterior ao casamento, de defeito físico irremediável ou de moléstia grave. Partindo disso, a advogada da mulher pede anulação do casamento e indenização de R$200 mil pelos 2 anos de namoro e 11 meses de matrimônio. O ex-marido alega graves prejuízos à honra e também pede indenização. Para complicar, gente, a ex-mulher deu entrada no processo justamente, adivinhe, no juizado de pequenas causas. Eita mundo louco, hein? Turma do Rádio. Esporte é com ele, sabe tudo e tem cada história, não é mesmo, Sérgio Américo? É claro, Ricardo Alexandre, mas me permita só fazer um comentário e tem a ver com causos do esporte. Sobre essa situação que você citou, do cara que tinha o bilau pequeno e a mulher quer se separar, na década de 70, o Botafogo tinha um atacante argentino chamado Fischer. Acho que o Barbosa lembra dele como grande botafoguense. E o Fischer tinha uma particularidade, ele só tomava banho de sunga. Ele não ficava pelado diante dos companheiros. Aí muita gente desconfiava que o problema dele era esse, né? O cara tinha a coisa pequena e tinha vergonha. Mas enfim, mais uma vez participando aqui da Turma do Rádio com essas histórias divertidas, engraçadas, envolvendo o mundo do futebol, do rádio e do esporte. E eu quero mais uma vez falar sobre o gênio das pernas tortas. O eterno e saudoso Mané Garrincha, né? Aliás, tá bem lembrando aqui o Coelho Lima, o Garrincha não tinha qualquer problema com relação ao fato que citamos. Aliás, a Elza Soares, para muita gente, era uma heroína, era uma guerreira, né? Mas enfim, o Mané, eu contei essa história nos primeiros programas da Turma do Rádio, ele participou de uma vitoriosa excursão do Botafogo na década de 60 à Itália. E até naquela ocasião, quando ele avistou o Coliseu de Roma, o Mané, muito ingênuo, né? Ele disse aos companheiros, como é que pode, né? O pessoal não cuida muito bem dos estádios aqui na Itália, né? Isso está tudo destruído. Mas essa eu já contei. Contando outra do Mané, um dia antes do Botafogo voltar da Itália para o Brasil, nessa excursão da década de 60, o Mané e o Nilton Santos, que era uma espécie de pai postiço do Mané, estava sempre perto dele, os dois foram numa loja que vendia eletrodomésticos. E aí o Mané se encantou com um radinho de pilha maravilhoso, né? Onda curta, onda média, AM, não havia FM naquela época. Aí o Mané disse pro Nilton Santos, compadre, eu vou levar esse radinho, eu gosto de ouvir a Elza Soares, gosto de ouvir os noticiários. Aí o Nilton Santos, malandro, sabendo como o Mané é folclórico, ou como era folclórico, disse assim, ô Garrincha, como é que você vai comprar um rádio na Itália? Tu vai ligar essa jossa no Rio, tu entende o que é que os caras falam? Você entende o idioma italiano? Aí o Mané pegou o rádio, coçou a cabeça e disse, você tem razão, compadre, pra que eu vou levar um rádio? Os caras só falam italiano no rádio? Não vou comprar que eu vou perder dinheiro. Esse era o Mané Garrincha, o gênio das pernas tortas. Turma do Rádio. Marques e Castilho Reformas e Construções. Da fundação ao telhado, a gente resolve. Para você que procura qualidade, eficiência, segurança e um preço justo. 11 anos no mercado da região serrana. MC Construções e Reformas.
Conserta pintura, conserta vazamento, conserta telhado, conserta lajes, conserta cisternas, conserta sua casa, reforma sua casa, conserta e reforma tudo. Ligue 21 99207 8021 99207 8021. Condomínio, liga pra gente. Loja, liga pra gente. Residência, liga pra gente. Imobiliária, liga pra gente. Casa nova, reformada e preço justo tem nome. MC Construções, 21 99207 8021 99207 8021. Turma do Rádio. A cada dia cresce o número de amigos da Turma do Rádio. São pessoas que nos ouvem pelo YouTube, pelo Facebook, pelo celular, pela Rádio Metropolitana AM 1090. Rádio Cabo Frio, agora também FM 89,3. Rádio Teresópolis AM 1510. Rádio Agulhas Negras AM 640 de Resende. Rádio Alternativa Mais FM 99.1. Rádio Sonora 98.7. Rádio Alternativa FM 104.9 de Bom Jardim. Rádio Doce Olhar 94,3. Rádio Ativa FM 104.9 de São José do Vale do Rio Preto. Rádio Liberdade 98.7. Rádio Conselheiro FM 87.7 de Nova Friburgo. Rádio Antena Jovem FM 87.9 de Trajano de Moraes. E outras que nos retransmitem na web. Radiocatuca.com.br. Rádio FelicidadeFM.com. Rádio MaisCarioca.com.br. BRB Esporte Brasília. Esporte Metropolitano. Rádio BentoRibeiro.com. E com muita alegria, a gente registra como está subindo a audiência da Turma do Rádio de 5 em 5 minutos. Essa galera bonita que nos ouve no Rio, nas rádios convencionais, nas rádios web, em todo o estado do Rio de Janeiro e também em outros estados do Brasil. E é por isso que eu mando meu abraço, meu beijo carinhoso para alguns ouvintes da Turma do Rádio. Entre eles, o meu amigo radialista, o Márcio Nogueira, popular Márcio Mossoró, ele que é da rádio do Fluminense Futebol Clube, tá ligadinho na Turma do Rádio. O Fernando Borges, né? Esse grande e querido companheiro, talentosíssimo Fernando Borges, um abraço para ele. Vascaíno, tá de cabeça inchada com o seu Vasco. O Maurício Val, a Exilânia Abreu, a Mariana Mel Correia, que também é radialista, tá sempre no Maracanã com a gente, e o Cícero Gomes. Você, meu amigo Francisco Barbosa, para quem manda os seus abraços. Hoje eu vou mandar um abraço especial, não vou dar nome de ninguém não, mas eu quero mandar um abraço especial para todos os taxistas que nos ouvem em todas as praças por onde chega a Turma do Rádio, por esse estado do Rio afora, porque não há ouvinte mais querido, mais gostoso, mais apaixonado na ala masculina, porque são muito mais homens que mulheres, do que os ouvintes dos taxistas, entre os taxistas que nós temos. O carinho que eles nos dão, né, o afago que eles nos fazem não tem tamanho. Então meu abraço hoje é generalizado, é para todos os taxistas e pelo amor e o carinho que vocês têm conosco. Muito, muito, muito obrigado. E você, Glória Bito, manda abraço para quem, minha amiga? Eu quero mandar um abraço para Nay Bauer, que deveria estar hoje aqui conosco, mas não pôde vir. Um beijo, hein, querida? Para Maria Vasconcelos, o meu primo Jair D'Angelo também, nosso ouvinte, sabe aonde? Em Fortaleza. E o Luiz Carlos Pereira de Jesus. Obrigada pela audiência, minha gente. E você, Coelhinho? Bem, minha filha, o negócio é o seguinte, Glorinha. Um monte de gente que eu gostaria de abraçar, beijar, agradecer inclusive a audiência que nos dão, sem dúvida alguma, mas infelizmente tempo é dinheiro. Aí a gente tem que escolher um pedacinho, mas colocar nesse pedacinho o nosso coração. Cristina Azevedo, obrigado. Rosana Lopes, brigadão. Rogério Santos, estou aí com você. Flávio Lessa, estou aqui com o Gonçalves também. Olha, Luiz Eduardo, que bom que você está me ouvindo. E a Jo Matilde, você que está escutando a gente, manda dizer que nos escuta, tá? Ricardo Alex Sander, fala, garoto. Eu vou mandar meus abraços também. Meire Souza, Maria Santos, nosso companheiro Marlon Boscarino, Elias Tenório Barbosa, Daniele Santos, Marlene Freire, Eduardo Sander e a Célia Almeida. Então
vamos abraçar os nossos ouvintes queridos. A Ana Cristina Bustamante Santa Rosa. Obrigado, Ana. Um beijo pra você. A Clara Gomes, a Luciana Marinho, Jefferson Mendes Augusto. Abraçar o Ricardo Campelo, a Edna de Souza Amaral, também a Carmen Álvares de Barros, Henrique Fortes, o Marcelo Merete, Beni Andrade, a Aninha Silva e um abraço especial pro meu querido amigo Marlon Jordão Moscarino. Durante muitos anos trabalhamos juntos, fazendo programa de saudades no Baú da Tupi. O Marlon Jordão, um grande cara, acompanhado da sua digníssima Dayana Santos, lá em Campo Grande. Um beijo pra vocês. E você também pode mandar seu recado, criticar, sugerir através do e-mail ouvinte@turmadoradio.com. A Turma do Rádio também vai até você, estudante de radialismo. Entre em contato conosco e peça a nossa presença na sua faculdade. E se você tem interesse em retransmitir o nosso programa, fale conosco. Contato@turmadoradio.com ou www.turmadoradio.com. Venha fazer parte dessa rede de rádio. Mande seu WhatsApp para 21 981 356 826. 21 981 35 826. Turma do Rádio. Bom, gente, e depois disso tudo, me aguarde um instante, a gente volta já, depois dos comerciais. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. A Escola de Rádio, TV e Web é um centro de formação de profissionais e apaixonados pelo rádio. É onde nós gravamos a Turma do Rádio, que tem cursos profissionalizantes, cursos de especialização, palestras e workshops. A Escola de Rádio é uma referência para o profissional que quer entrar no mercado ou reciclar. Única no segmento, mais de 75% dos alunos estão no mercado de trabalho. Quer falar com a Escola de Rádio? Clique aí, www.escoladeradio.com.br ou telefone, prefixo Rio 21 22 25 57 94. escoladeradio.com.br. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Estamos de volta e vamos rir com os erros dos outros. Eis algumas manchetes malucas de jornais. Começamos com você, minha querida Glorinha Brito. A vítima foi estrangulada a golpes de facão. E você, Sérgio Américo, o que você tem para contar? Como diria o danadinho Maurício Menezes, que coisa. Olha a minha frase aqui. No corredor do hospital psiquiátrico, os doentes corriam como doidos. Alguma surpresa? E aí, a sua frase, Coelho Lima? O negócio é o seguinte, Coelho Lima não veio, mandou eu. Doutor Picâncio, olha aí. A mulher contraiu a doença quando ainda estava viva. Ô, Riquinho, conta pra gente a sua aí, vai, garoto. A minha manchete é essa. Tudo indica que ela foi morta pelo seu assassino. E você, Jimmy Hall, que manchete destaca? Já comigo, olha, o militar reformado, antes de matar a vítima, se suicidou. E você, Barbosa? A minha não é mole não, Jimmy. A polícia e a justiça são as duas mãos de um mesmo braço. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Muito bem, um dos momentos mais esperados do programa é o debate da Turma do Rádio. Cada vez mais os brasileiros estão aderindo a uma novidade: trabalhar em casa. Você prefere trabalhar em casa ou fora? O futuro é esse? O de trabalhar em casa? Eu vou começar com você, nosso diretor, Ricardo Alexandre. Quem sou eu para ser diretor? Eu estou trabalhando fora, não estou em casa. Mas eu acho que trabalhar em casa não é fácil, não. Eu já tentei, e aliás faço isso, acho que cada um de nós também faz a mesma coisa. Trabalhar em casa tira o foco, entende? Porque você tem que convencer todas as pessoas que estão ao seu redor de que você não está ali, que quem está ali é um trabalhador. Então você tem um horário a cumprir, você tem um trabalho a fazer, mas você está ali no computador fazendo um texto, aí de repente, olha, acabou o café. Aí eu digo, mas o que eu tenho com isso? Acabou o café, tem que comprar.
Aí vem o problema da conta. Toca a campainha, ninguém vai atender, você tem que ir. Trabalhar em casa não é fácil, não. Eu penso que o futuro é esse mesmo, é trabalhar em casa. Mas se me perguntar, meu amigo, eu quero trabalhar fora. É verdade, eu concordo com você, Ricardo, porque devido à tecnologia que a cada dia toma mais conta das nossas vidas, vai chegar um momento que de fato isso vai ocorrer. A pessoa vai trabalhar muito mais em casa do que propriamente na rua. Ainda mais em se tratando aqui do Brasil, Rio de Janeiro, as questões da violência, transporte público deficiente, enfim, todas essas questões também têm que ser levadas em consideração. Mas ao mesmo tempo, eu passei por esse tipo de problema. Nas vezes que eu fui obrigado a trabalhar em casa, ou seja, saía de uma cobertura do Flamengo de manhã no CT Jean Gelau, passava em casa, abria o computador, tinha que gravar algumas matérias, escrever também algumas matérias para o site, enfim, na hora de uma concentração maior, era um problema, né? Porque passa o carro na rua, passa uma moto, toca a campainha, o homem vai trocar o gás, a tua mulher fala contigo, o filho reclama, realmente a concentração fica extremamente prejudicada. Mas não tem jeito, hein? Pelo que a gente está sentindo, o caminho vai ser esse. E você, também pensa dessa maneira, meu amigo Francisco Barbosa? Exatamente, Sérgio, eu acho que esse é o futuro, mas o futuro para o qual não estamos preparados, né? Notadamente o que o Ricardo falou, é verdade, não dá para estabelecer um limite onde é a parte de casa e onde é a parte de trabalho para a gente que está acostumado, foi educado a separar as coisas. Trabalho é fora de casa, em casa é família. É uma coisa fantástica, gostaria de saber fazer, mas isso vai ser para a próxima geração, para os meus filhos, para os meus netos. Eu, por enquanto, prefiro trabalhar na rua, acho bem melhor. E você, Glória, o que acha? Que o futuro é esse mesmo, cada um trabalhando na sua casa? E você consegue fazer isso? Olha, eu faço isso há mais ou menos 4 anos. Tá? E eu gosto muito, muito, muito de trabalhar em casa. Eu saio de casa 2 vezes por semana a trabalho. Uma para cá, né, para a turma do rádio, e a outra para o jornal, onde eu faço um live às segundas-feiras. Então, é muito bom, é ótimo quando eu saio, venho aqui, encontro vocês, abraço, beijo vocês. Lá no jornal também é legal pra caramba. Mas, olha, logo, logo eu quero voltar para casa. Talvez porque eu não tenho filhos pequenos, a minha casa tem poucas pessoas, não é tão movimentada como talvez seja a casa de algumas pessoas, né? Eu só tenho lá 4 gatos que de vez em quando resolvem passear em cima do meu teclado para me dar boa tarde. Mas isso a gente resolve com facilidade. Então, assim, agora o detalhe do barulho, em que pese que lá na minha rua faz um barulho miserável, eu tenho uma outra solução para isso. Eu sou uma coruja por natureza, então o horário em que eu melhor trabalho é na madrugada. Então depois que eu assisto a novela, porque eu sou noveleira, assisto a novela, aí vejo algum seriado, aí vejo Vai Fernandinha, que eu adoro, o Multishow. Acaba essa história toda, meia-noite e pouco eu sento para trabalhar. E aí o silêncio é total. Eu gosto, eu acho que é tendência, já tem muita gente fazendo isso, e em breve o próprio mercado vai definir isso. Tá? E você, hein, Coelhinho, o que você acha disso? Glorinha, eu sou um jornalista deficiente. E vou te explicar por quê e às demais pessoas que nos escutam nesse momento. Há muitos anos na minha vida, eu fui copydesk de um jornal lá da Bahia. E eu não conseguia fazer a coisa direito na redação. Vem um, grita, vem outro, vai fechar, pô! E aquela história que você já sabe como é que é dentro de uma redação. Daí em diante, quando eu passei para os diários associados, eu comecei a trabalhar em casa explicando por que eu tinha que trabalhar em casa. Gastava meu telefone, gastava meu rádio, gastava energia, gastava tudo. Mas sempre tive uma dona encrenca que entendeu essa história e me deixou dentro do lugar onde eu tinha que ficar, batendo minha maquininha. Lembra, né? Soque. Pois é, a verdade é essa. Então, eu acho que trabalhar em casa é o que se tem que fazer e o que vai se fazer no futuro. Eu já estou acostumado a trabalhar em casa.
Eu tinha uma ressalva para fazer, é isso que você acabou de falar. Ainda tem mais um detalhe. Em casa, a gente escolhe quem vai estar perto da gente. Às vezes o ambiente de trabalho é pesado. Às vezes você trabalha com uma pessoa que é um saco. E aí você tem que aturar aquela criatura. Eu aturei um tempão aquela criatura, entendeu? Porque não tem outro jeito. Quem me dera que eu pudesse dividir microfone com o Francisco Barbosa, com o Coelho Lima, com o Sérgio Às Américo. vezes você tem que aturar aquela criatura que bota o nariz onde não é chamado. Né? Exatamente, entendeu? E aí é bom ficar em casa mesmo, tá? Só isso. E tenho dito. E falei, tá falado. É isso aí, usando até o bordão do nosso querido Francisco Barbosa. Jorge Filho, Jorge Presuntinho, ele que... Servindo bem para servir sempre. É verdade. Grande Jorginho, você que realmente tem um trabalho... Fica sanduíche. Você tem um trabalho operacional muito grande, logicamente você deve passar longos períodos em casa com essas gravações que você faz, modulando graves e agudos. Trabalhar em casa é bom, Jorge Filho, querido Presuntinho? Rapaz, trabalhar em casa é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito ruim. Por quê? Trabalhar em casa, você se dá o descanso que o teu corpo precisa. Eu não sou lá muito inteligente, não, mas eu me coloco na situação de criação, de criador. E tem horas que você congela, que você não consegue pensar em nada. Então, em casa, você tem a possibilidade, no meu caso, de parar, dar uma volta, tomar um suco, tal, deitar um pouco, voltar, aí tua cabeça volta a pensar, volta a funcionar, aí você volta a criar. Mas você também tem o conforto da casa. De você ter um trabalho que o cara fala assim, você pode me entregar daqui a uma semana. Não vou fazer hoje, vou dormir, né? Não vou fazer amanhã, vou dormir. Quando chega no dia assim, já era, é hoje. E aí? Aí você vai correndo que nem um louco desesperado. Entendeu? Mas também tem esse detalhe que a Glória falou. Também depende muito do clima de casa. Eu sou um cara também que eu usei muito e uso muito o meu trabalho, meus lugares de trabalho como refúgio, porque minha casa também é um inferno. Aquilo ali, meu Deus do céu, é a porta dos desesperados. Você não sabe se quando abrir a porta se vai sair uma princesa ou se vai sair um monstro. Calma, garoto. É complicado. Então, às vezes também, para quem for, é uma fuga, entendeu? De fugir de casa, daquela coisa tensa, para ir para um lugar mesmo que não tenha pessoas tão agradáveis assim, né? Depende muito. Não sei, para mim tem esse lado de ser legal, mas só que a pessoa tem que ter um autocontrole muito doido, porque senão, se deixar para amanhã, não faz. Você está ouvindo a Turma do Rádio, direto dos estúdios da Escola de Rádio, no Rio de Janeiro. Turma do Rádio. Marques e Castilho Reformas e Construções. Da fundação ao telhado, a gente resolve. Para você que procura qualidade, eficiência, segurança e um preço justo. 11 anos no mercado da região serrana. MC Construções e Reformas. Conserta pintura, conserta vazamento, conserta telhado, conserta lajes, conserta cisternas, conserta sua casa, reforma sua casa, conserta e reforma tudo. Ligue 21 99207 8021 99207 8021. Condomínio, liga pra gente. Loja, liga pra gente. Residência, liga pra gente. Imobiliária, liga pra gente. Casa nova, reformada e preço justo tem nome. MC Construções, 21 99207 8021 99207 8021. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Mas para você que está ligado na Turma do Rádio, nós temos mais um tema envolvente, polêmico e bom de conversar aqui. Uma antiga ideia da Prefeitura do Rio propunha pagar as famílias para que mantivessem seus idosos em casa e não em asilos. Lugar de idoso é em casa ou em asilos? Para você, idoso em casa é bênção ou problema? Isso é para mim? Esse tema vai causar polêmica. Você não é idosa. Eu sou. Como Pode não ser sou? na idade, mas você é uma pessoa que tem um espírito jovem, saudável. Eu não te vejo como idosa, mas... Muito obrigada. Logicamente que os anos passam, né? Mas fala sobre o tema então, Glorinha. Então, eu acho que lugar de idoso é onde o idoso quiser estar.
Entendeu? O idoso, depois de uma certa época, né, depois de tanto trabalho, tanto sacrifício, tanto esmero em cuidar dos seus e em construir um futuro, e etc., ele tem o direito de estar onde quiser. Então, salvo o idoso que não tenha domínio das suas próprias faculdades, que aí também não é o tema que nós estamos tratando aqui hoje, né? Eu acho que se o idoso quer ficar em casa, ele tem que ter... Muitas pessoas assim, mamãe não sai de casa, quer ficar morando sozinha naquele apartamento, não pode, mamãe. Eu acho que é o filho que está com o problema, não é a mãe, porque a mãe está lá morando no apartamento, dando conta das coisinhas dela, está tudo certo. E, ao contrário, eu já vi também de senhoras que preferem ir morar numa clínica, que tem dinheiro para isso, que querem ficar com pessoas da sua própria idade, conversando assuntos do passado, revivendo, né, e tudo, e os filhos não deixam. Por quê? Por culpa. Não, Deus me livre, vou deixar a mamãe no asilo. Mamãe quer ir para o asilo, mamãe não quer ficar em casa recebendo ordens do que ela deve ou não deve fazer, do que ela pode ou não pode comer. Mamãe quer ficar no asilo com as pessoas que são mais próximas à cabeça dela. Então, acho que é isso, entendeu? Lugar de idoso é onde ele quiser ficar. Glorinha, eu tenho uma visão dessa situação da seguinte forma. Primeiro passo, o idoso, ele querendo ficar com a sua família, no seio familiar, isso é ótimo. Se ele gozar de plena ou de alguma saúde, em que tomando seus medicamentos possa ter uma vida normal, tudo bem. Agora, o familiar também tem que possuir uma saúde mental tranquila, né? Porque quantos casos a gente vê de pessoas que agridem gratuitamente os seus parentes mais velhos? Pessoas que são como verdadeiros animais selvagens e que maltratam o idoso. Para o idoso ficar do lado de um animal desses, é preferível que ele vá para uma clínica especializada. Claro que tem o lado financeiro. Há famílias que gostariam, como você disse, Glória, de encaminhar o idoso para um local onde ele vai ter um tratamento mais adequado, mas não possuem condição financeira. Agora, é essencial que o idoso se sinta bem em casa e que seja tratado com amor e carinho. Se não for isso, e haja condição de levá-lo para um asilo, melhor que ele seja tratado com os devidos cuidados numa instituição. E para os casos de maus tratos, existe a delegacia do idoso. Sem dúvida nenhuma. Agora, Coelho Lima, você, na flor dos seus 80 anos, gozando de muita saúde, graças a Deus, você pode falar bem sobre o assunto, né? Olha, existe uma tradição, pelo menos na família baiana, de que o lugar do idoso é exatamente no seio da família. Porque no seio da família foi onde ele viveu. Ele trouxe a família até ali. Então, essa história de achar que o idoso tem que ficar lá ou cá, fora do esquema de família, é uma bobagem muito grande. É aquilo de algumas pessoas que eu conheço, se eu soubesse, não tinha posto minha mãe no asilo. Minha mãe morreu à míngua, as pessoas dizem isso. Eu, graças a Deus, minha mãe morreu de Alzheimer, com meu irmão dando mamadeira para ela beber, porque ela já não queria comer mais nada. A verdade é essa, lugar de idoso, eu sou idoso. É com a família. Quando você não me quiser mais, diga, tá? É isso aí, um depoimento emocionante, verdadeiro do Coelho Lima. Ele que aos 80 anos pode falar sobre essa situação envolvendo o idoso. É melhor ficar em casa, é melhor se tratar numa clínica, conviver com pessoas da mesma idade. Francisco Barbosa, você como sempre lúcido e equilibrado. O que falar sobre esse polêmico tema? Nem sempre lúcido e equilibrado, às vezes surto também, então eu dou uma surtada e tal. Mas, Sérgio, eu estou com a Glória, eu acho que todo mundo concorda aqui, você tem de estar onde você quer estar, né? Eu, por exemplo, gostaria de estar sempre com a minha família, sempre, até fazer 200 anos. Mas eu, por exemplo, tenho um avô, né? Já se foi, o pai do meu pai, que era o cão chupando mariola debaixo da pedra. O cara era desagregador, trazia confusão, era mal-humorado, era tudo de ruim, meu avô. A melhor coisa que ele fazia era não estar com a gente. Entendeu? Era estar sozinho com a cuidadora ou no asilo.
que foi o que ele teve. E pobre do pessoal do asilo, né? E pobre de que atura aquela figura também, né? Aturou, né? Eu acho que cada um é cada um. Ele não gostava de gente, então ele não podia estar nem com a própria família. Era uma opção dele, eu acho. Cada um no seu cada um. Enquanto que a gente aqui tem em comum essa coisa do amor, do carinho, e a gente se vê sempre num lar pacificado, tem gente que não sabe viver assim. Então não pode viver. Não é porque as pessoas envelhecem que elas se santificam, não. Muito pelo contrário. A gente vai ficando mais velho, você veja por mim. Tudo que é ruim vai ficando maior. A gente tem que cuidar, tem que purificar, tem que tornear, senão a gente fica umas malas. Tá bom, Serginho? É verdade. Essa situação... Oi, Glória. E ainda tem mais uma coisa, né? Segundo o Nelson Rodrigues, os canalhas também envelhecem. O saudoso Nelson Rodrigues dizia isso e com certeza. Agora, isso que você falou do seu avô de temperamento irracível, eu, garoto, andava pelas ruas da Ilha do Governador, sempre visitei muito a ilha, morei lá e havia um tio meu que durante alguns anos morou. Aí eu vi um senhor andando no meio da rua, mas xingando árvore, xingando poste, xingando o carro, xingando a pessoa que está passando, seu FDP, seu vagabundo, seu marginal. Aí eu tomei um susto, aí sobrou até para mim. E você, garoto, eu vou te dar um tiro na boca, seu desgraçado. Aí o pessoal contou, não, é que a família não aguenta, não tem como botar na clínica, ele fica na rua xingando todo mundo. Aí é o risco, né? Até a hora que ele pega um maluco maior que ele, e aí vai dar no salseiro danado, né? Ricardo Alexandre, tua opinião sobre isso tudo? Estou procurando aqui alguma opinião, não sobrou nada para eu falar, né? Não, com a sua inteligência, não deixará de dar um depoimento importante. Eu vou te dar. Eu penso que a gente rotula tudo. A primeira coisa a fazer é não rotular idoso. Porque o idoso, ele pode ser tão chato quanto uma criança, ele pode ser também tão bom quanto um adulto qualquer, ele pode ser tudo. Porque o comportamento não tem idade. Não tem idade, é adolescente. Você quer coisa mais chata do que adolescente? Meu Deus! E nós fomos adolescentes, sabemos como nós éramos chatos também. Então, vai botar o... Pois não. Adolescente não, aborrecente. Isso, também. Mas eu penso que a gente copia a cultura errada. A gente devia copiar a cultura do Japão, onde os idosos... Claro que há exceções, mas os idosos têm a sabedoria. Afinal, foram eles que criaram a família. Então, por que na hora que ele envelhece, tem que mandar ele embora? Não, senhor. Tem que respeitar as vontades dele, desde que sejam vontades lógicas. Agora, continuo dizendo, é preciso parar com essa coisa de rotular. O sujeito é velho, o sujeito é jovem. Isso tudo não conduz a coisas boas. Concordo com você, Ricardo, em gênero, número e grau. O presuntinho está muito longe da velhice, né? Da fase mais madura, ainda é garoto, não era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Banda Eva e Ivete Sangalo também. Tá certo, tô mostrando, né, que já tô experiente. Rapaz, eu ouvia Jimi Hendrix, Janis Joplin, né? No final da década de 60, né? Eu gostava, quando era criança, do movimento Flower Power dos hippies, então, realmente, já tô cascudinho. E eu gostava da Banda Mel. Bom, gosto e aquela parte anatômica do corpo, cada um tem o seu, né, presuntinho? Mas, enfim, qual a tua opinião sobre essa situação do idoso? Rapaz, eu anotei algumas coisinhas aqui que vocês falaram. Primeiro, concordo que o idoso tem que estar onde ele gostaria de estar. Só que idoso também é exatamente isso, vira criança às vezes. Então, às vezes, ele quer estar em lugares absurdos. Eu tenho um em casa que quer ficar deitado, dormindo na garagem, do lado de Tereza Amianto, no sofá velho, e Jesus que tire de lá até a pneumonia chegar. E aí? Não tem o que fazer. Aí você vai falar, não, vou tirar... Não, é ruim pra você e ruim pra ele. Eu não tenho o que fazer, você tem mãos atadas. Outra coisa, violência, vocês falaram de violência. Tudo bem, tem muito idoso que sofre violência sim, mas tem muita gente também que usa isso de arma de ciúme. Que fala, fulano me bate. Bate mesmo, porque não tem como provar. Você tem câmera na tua casa? Você tem alguém do lado provando? Não tem. Eu tenho uma em casa que a minha infância inteira disse que eu batia nela. Simplesmente isso. Eu já fui linchado, já tive arma na cabeça. E aí? Quem vai provar? E estamos numa cultura onde se tem um respeito maior porque tem uma idade maior. E aí? Os seus velhos. Sim. E aí? Também não é a ferro e fogo.
também não é ferro e fogo. Então, eu acho que tem que ter um pouco de atenção. Outra coisa que também me chama muita atenção. Idoso também é um pouco de etiqueta, que você falou. Mas é uma etiqueta que ele mesmo se coloca na testa. Porque tem muita gente aí que eu conheço que tem 80, 90 anos e tá inteiro, amigo. Aí você pergunta bem, sou idoso? Não. Será que idoso também não é um estilo de vida? Será que quando você senta, sou idoso, aí você se coloca na cabeça que você é idoso, aí você se congela, se espera algo ruim chegar? Não sei. Quando será você ficar, você vai saber. Mas será que eu preciso falar assim, pô, eu sou idoso? Não. Até falar que é idoso, até às vezes é até curtição. Porque você faz, por exemplo, 60 anos. Gente, eu não tenho mais que entrar na fila, eu ando de graça na barca, isso é genial, eu ando de graça no ônibus. Mas aí qualquer coisinha você diz, sentimento peraí, eu sou velha, não mexe comigo. Exatamente, mas esse é o mesmo sentimento que a gente tem quando completa 15 anos. Pô, agora posso fazer isso, aquilo, 18 anos. Isso é sensacional. Também tem aquela hipocrisia, né? Eu sou da melhor idade. Melhor idade, os cambal. É meio hipócrita isso também, vamos ser sinceros, né? Sim. E, acima de tudo, canalha também envelhece. É verdade. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Meus amigos, estamos sorteando as nossas camisetas para os nossos ouvintes. E o nosso sorteado aqui presente, o Gilmar Sena, ele é cantor, compositor e radialista. Colega Gilmar, obrigado. Tá vindo aqui com a gente, pessoal lá de Nova Iguaçu, um abraço. Foi sorteado com a camiseta. Isso aí, eu é que agradeço estar de frente desses monstros sagrados aí da turma do rádio, essa galera toda aí que é líder de audiência aí e sou fã de todos. Camiseta da turma do rádio para você. Em nome de todos nós, agradecemos a tua audiência. Em breve estaremos juntos na Nova Mania. Com certeza, Nova Mania e turma do rádio aí, fechadíssimo. www.novamania.net.br, web rádio, futuramente uma rádio comunitária. Com certeza, liderando lá Nova Iguaçu. Tá bom, um abraço a todos de Nova Iguaçu. Ricardo Alexandre, vamos sortear ouvintes, mas o nosso Gilmar já garantiu a camiseta dele e os nossos ouvintes sorteados do programa de hoje. Primeiro, Luiz Henrique Garuti, da onde? Magalhães Bastos. A Leila Fortunato, de Cascadura. Opa, o Gilberto Cursino, de Mesquita. Matheus Costa, de Niterói. E a Tereza Cristina Nogueira, de Cabo Frio, que nos prestigia lá na nossa rádio Cabo Frio, AM e FM. Um abraço para todos vocês e vocês podem comparecer aqui na Rua Pedro Américo 145 no Catete, na Escola de Rádio, às terças-feiras, das 14 às 16 horas, quando estamos todos juntos aqui gravando. Você vai receber a sua camiseta, tirar uma foto com a gente, vamos colocar no site, né, no Facebook, para que todo mundo veja você bonito com a nossa camiseta. Participe também você do sorteio. Vai lá, mande a sua mensagem através do WhatsApp da Turma do Rádio, dizendo eu visto a camisa da Turma do Rádio. Dê um clique também aí no Facebook pedindo a camiseta, dando seu alô, diga de onde você é, que bairro, que cidade você nos ouve. É uma alegria muito grande presentear você com a camiseta da Turma do Rádio. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Muito bem, depois de tudo que foi debatido aqui na Turma do Rádio, Glória Brito, qual é a frase de hoje? Até a propósito da idade, né? Você e eu sabemos que vamos morrer um dia. O que importa é o que eu faço da minha vida enquanto a minha morte não acontece, para que essa vida não seja banal. Turma do Rádio. E para encerrar mais esse programa da Turma do Rádio, só mesmo uma filosofia de botequim. Ricardo Alexandre. Como a felicidade vem das pequenas coisas, olhe para o seu salário e seja feliz. E depois dessa, estamos encerrando mais uma edição da Turma do Rádio. Programa preparado e produzido especialmente para você. Semana que vem estaremos de volta. Um forte abraço. Você ouviu a Turma do Rádio. Direto dos estúdios da Escola de Rádio, no Rio de Janeiro.